A sugestão de hoje é para aqueles que gostam de ler contos. Ganhei um livro cujo título me deixou com uma certa curiosidade. Caligrafia do Espanto, da autoria de Rafael Ban Jacobsen, editora Alcance. Achei o título interessante, gostei da capa, vi aqui umas letras em hebraico, não entendi bem porquê. O que fui entender quando abri o livro e li a orelha. Diz assim: a obra Caligrafia do Espanto e Outros Contos, de Rafael Ban Jacobsen, reúne contos que têm como fio condutor a identidade judaica através dos séculos, com as suas transformações e transgressões, reconstruindo todo um universo particular de tradições, que, em sua essência, assentam-se sobre as mais universais inquietações humanas. As narrativas deste livro se passam em diversos tempos e espaços, da época bíblica à atualidade, de Jerusalém ao Brasil, constituindo-se um mosaico de histórias inspiradas em fatos históricos e lendas. Entre outros enredos, aqui o leitor acompanhará pelos olhos de um menino o contraste entre o etéreo e o tétrico nos sacrifícios dedicados a Deus. Reencontrará a figura mítica do Golem, não sei se é assim que se pronuncia, ser trazido à vida por meio da magia de mãos humanas a partir do barro. Compartilhará o desespero daqueles que são condenados por desafiar dogmas religiosos pela via da racionalidade, vivenciará o sentimento de abandono e as pequenas esperanças dos inocentes que se viram esmagados pelo peso do Holocausto. Enxergará os terrores desse episódio espelhados no abandono de um cão. Experimentará o desalento do amor impossível que parece não caber na ordem de um mundo arquitetado pelo engenho do Deus único. Mergulhará nos dilemas de uma alma dividida entre o passado e o presente, desejo e razão, transgressão e conformidade. Assim, os contos presentes em Caligrafia do Espanto articulam-se como as peças de um caleidoscópio, feito para revelar as incontáveis possibilidades da alma humana e seus imemoriais dilemas perante o mistério da vida e as tribulações de um mundo em constante mudança. Gostei demais de todos os contos, da forma como o autor narra, do tipo de frase que ele constrói. Difícil dizer qual o melhor conto, mas se precisasse dizer, eu afirmaria que aqueles que mais me tocaram foram o primeiro e o último. O primeiro é aquele que é citado aqui como o contraste entre o etéreo e o tétrico nos sacrifícios dedicados a Deus, contados pelos olhos de um menino. É de uma beleza, de um sentimentalismo, é alguma coisa assim, a dor do menino toca profundamente. O texto começa com uma epígrafe que vem escrita em hebraico e que traduzida diz assim: e o degolará ao lado do altar que dá para o norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o cortará em pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas lavar-se-ão com água,
E o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de odor agradável a Deus. Após a epígrafe vem a primeira frase do texto. O pequeno cordeiro havia nascido em canto qualquer do quintal, e agora, passado meses de feno e repouso no estábulo, acompanha a caravana que enfim chega a Jerusalém. Então, nós acompanhamos uma caravana indo a Jerusalém, na qual vai o animal, e esse animal está sendo levado por uma corda amarrada no seu pescoço pela mão do Ioxanã. Ioxanã, então, nos é apresentado como um menino que um dia viu o cordeirinho logo após ele ter nascido e volta aos pulos para casa feliz com a sua descoberta. E o texto vai entremeando a história da amizade do menino com o cordeiro, do amor que ele sente pelo bichinho e de todo o processo de ida a Jerusalém e de encaminhamento do animal para o sacrifício. Durante algum tempo, o menino não se dá conta do que está acontecendo. Porém, quando ele compreende, a gente percebe a dor que começa a se instalar no menino. Diz assim: o menino escuta alguém comentar: sempre me contaram que, por graça do Criador, este espaço das oblações não tem mau cheiro e tampouco atrai as moscas. Então Ioxanã compreende. E a revelação ganha força com uma lufada mais intensa de ar que lhe atira um odor nauseabundo nas narinas. Será possível que não sintam? Será possível que tenham viajado todos esses dias para algo assim? Por impulso, espia o cordeiro ao seu lado e este lhe responde fitando com olhos líquidos. Os dedos do menino fraquejam ao segurar a corda. O menino então se dá conta de que é o seu amigo que vai ser oferecido. E vem toda a narração de como é que ele é morto, de como é que ele vai deixando a vida escapar. E aí volta-se a narrativa para o menino. Deseja contemplar o sagrado, sentir a paz e a misericórdia de que falam os hinos entoados, porém ante o horror, Ioxanã enxerga apenas o monocromatismo monstruoso de uma nuvem vermelha que lhe barra a visão e lhe invade a certeza lancinante de que são apenas palavras ocas, repetidas por automatismo, e que sobem aos céus junto com a fumaça negra das piras para encontrarem idêntico destino, perecer ao vento, na diluição irredimível do que é apenas humano, cruelmente humano. Volta-se então ao animal, o que mais se faz com o animal depois de morto? E após esse parágrafo, a narrativa retorna ao menino. Se existe um Deus bom, então até a mais humilde das coisas vivas deveria ser salva, reflete Ioxanã, enquanto se dirige à saída junto com os demais. Se Deus é bom somente com os fortes, se não há justiça para os mais frágeis, para aqueles que sequer têm voz, para as pobres criaturas que são oferecidas em sacrifício à humanidade, então não existe essa tal benevolência, essa tal justiça. O menino sente uma dor insuportável nas têmporas,
Um suor gelado escorre pelas costas. Os homens da caravana continuam o seu caminho, falando amenidades, rindo, e o menino, presenciando aquilo, se pergunta: como é possível? Será possível que nada sintam? Para seu desespero, então, o pai se aproxima trazendo um sorriso e uma pergunta: como te sentiste, meu filho? Estás feliz por conhecer o sagrado? E aí o pai, mais asperamente, fala: não dizes nada, Yoshanan? Não enxergaste a Deus no santo templo? Abaixa os olhos, responde que sim e começa a vomitar. A humanidade desse menino, a compreensão que ele tem da crueldade do sacrifício é algo de uma grandeza e ao mesmo tempo de uma dor insuportável também para nós que estamos lendo, e que nos faz nos perguntar sobre como é que a humanidade pode fazer determinadas coisas, acreditando que sejam boas, como aqui, né? É bom oferecer a Deus um sacrifício, e sem perceber o que nelas está embutido. Todo o livro vai trazer questionamentos assim interessantíssimos. Ele parte sempre do particular, ele parte daquilo que é muito específico de um povo, de uma ocasião, de um modo de vida, e ao retratar essa especificidade, ele abrange toda a humanidade naquelas perguntas mais essenciais, naqueles sentimentos mais comuns, naquelas perguntas que todos nós nos fazemos, naquelas esperanças e naquelas dores que todos nós temos. É um livro que trata, sim, de textos que têm como fio condutor a identidade judaica. Mas são textos que, através disso, falam do universal. Belíssimo livro, leitura que me prendeu do início ao fim. Meus textos preferidos, o primeiro e o último. Boa leitura, vá em busca de Caligrafia do Espanto, da autoria de Rafael Ban Jacobsen, editora Alcance. Não vai se arrepender.